É isso mesmo que vocês leram. Eu tomei ayahuasca e morri. Gente, tô tão feliz de estar aqui para contar essa história hoje, que faz mais ou menos uns 5 anos que eu tô para gravar esse vídeo. Eu já tinha o projeto do canal, mas trabalhando maternidade, muitas coisas, e eu nunca conseguia um tempo para parar para contar da minha primeira consagração da ayahuasca. Esse é um assunto que eu sei que muita gente tem interesse. E sim, o mito que quando a gente toma ayahuasca, a gente nunca mais volta ao normal, é verdade, tá? Quando vocês ouvirem isso, é verdade. A gente nunca mais volta ao normal. E hoje eu vou compartilhar a minha primeira consagração, que com certeza foi o dia mais difícil da minha vida. E também um dos melhores dias da minha vida. Não posso dizer que foi o melhor, porque os melhores dias da minha vida são sempre com a minha filha. E eu queria muito compartilhar essa experiência com vocês, que eu acho que é um assunto de expansão de consciência e de como o xamanismo mudou a minha vida desde aquele dia. Para quem não sabe, muitas pessoas que me seguem aqui sabem, eu era uma raveira. Eu me mudei para cá em 2013 e minha vida era rave. Eu trabalhava, pagava aluguel, era toda certinha, mas o meu negócio no final de semana era festival de rave, música eletrônica. E vocês já podem imaginar, obviamente eu não vou falar aqui, mas todo mundo sabe o que acontece numa festa rave. Foi a melhor fase da minha vida, não me arrependo de nada. Acho que todas as fases que eu passei me construíram, né? A pessoa que eu me tornei. E eu não deixei de amar a música eletrônica. Eu só hoje, depois que eu tomei a ayahuasca, eu tenho outras missões na vida para dançar. Então, sem mais enrolação, vou iniciar a história para vocês. Então eu ia nos festivais, voltava dos festivais, geralmente ficava doente, minha imunidade ia lá embaixo. Passava um tempo para me recuperar, daí o que eu fazia? Aqui, eu moro em Florianópolis e tinha um lugar aqui no sul da ilha que toda segunda-feira tinha reiki. E eu recém tinha começado a me desenvolver na Umbanda Sagrada. E aí eu ia pra rave no final de semana e na segunda ia lá dar uma limpadinha no meu campo. E eu ainda não tinha tido meu despertar. Eu já venho, né, de uma vida espiritual desde que eu nasci. Toda a minha família é do espiritismo. Depois meu pai foi expulso do centro porque começou a trabalhar com caboclo. É uma longa história, um dia eu vou contar minha história aqui. Enfim, eu nasci na espiritualidade, mas eu nunca tinha tido o meu despertar. Porém, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu passei por um problema. Uma amiga me levou num centro de Umbanda. Chegando lá, já recebi um caboclo. Desde aquele dia eu já fiquei no terreiro e assim eu fui me desenvolvendo. É outra história para outro vídeo. Enfim, aí como eu trabalhei com caboclo a primeira vez, eu tava me achando que eu tinha um Oxóssi. Meu Deus do céu, o ego lá em cima. Que é normal quando a gente começa a mexer com a nossa espiritualidade. E aí eu voltei da rave. Segunda-feira fui lá. Chegando lá para tomar um reikizinho grátis, eu vi lá na parede: ritual xamânico com ayahuasca, algo assim. Eu falei pro meu amigo: vai ter um ritual, eles tomam um chá, ficam muito bem louco. Eu não sabia o que era ayahuasca. Eu achava que era um chá tipo LSD, que eu ia ver algumas coisas, ia ter algumas visões, porque a minha pineal é extremamente aberta, então só de eu respirar qualquer coisa eu já tô em Nárnia. E aí eu falei pro meu amigo: vamos lá tomar um chá, fica bem louco. Tava, né, 1000 graus. Aí um casal de amigos junto. No fim só foi eu e o meu amigo mais louco da rave, Renan, se tu me assistir, te amo. E nós tínhamos uma turminha que ia sempre pra rave. E esse casal, desculpa o barulho que tá passando moto lá embaixo. Esse casal teve um aniversário, acabou não indo. Uma amiga minha também, e aí comigo acabou não indo. E por fim, ainda bem, ela tava grávida e nem sabia. Antes de chegar no local do ritual, eu passei numa padaria e fiz um lanche que vocês não imaginam. Eu comi pastel, pedaço de torta de bolo, Coca-Cola. Olha, gente, e quando a gente vai participar de um ritual de ayahuasca, tu tem que fazer uma preparação espiritual, emocional,
física, alimentação, é um monte de coisa. Mas não fui orientada a nada disso, simplesmente cheguei lá naquele dia e a gente tem que preencher um papel dizendo que se tu morrer, tu é responsável por ti mesma. Basicamente é isso. Como eu menti na anamnese, porque com certeza se eu tivesse contado aonde eu estava no final de semana, eu não ia poder tomar a tal da medicina. E eu e meu amigo mentimos tudo no anamnese, beleza. Sentei lá bonitinha. É um lugar bem bonitinho, uma oca assim de madeira, tem umas cadeiras, eu acho que tinha umas 15 pessoas ou 20 no máximo. E eu sentei bem atrás na parede, sentei. Tava levando as coisas meio na brincadeira, na real, sem mentir. Eu achei que ia ser uma outra coisa, mas enfim. Adorava o lugar, confiava no lugar, tinha uma egrégora maravilhosa, espiritual. Serviram um chá, um copinho deste tamanho, sendo que hoje eu tomo tipo menos que isso. Eu tomei um tanto assim da medicina. É um gosto, nem sei explicar, de vinho azedo. Pra quem é da Umbanda é igual a maci, ou pior, tem um gosto tenebroso. Tomei aquilo e aquilo já bateu no meu estômago. Imagina, tinha comido um monte de porcaria, Coca-Cola, e eu já senti que eu ia vomitar. Eu falei, meu Deus, né, que vergonha. E eles dão um balde, um para cada um, porque durante os processos da ayahuasca, muitas pessoas fazem limpezas de vários tipos e uma delas é vômito. E uma amiga minha que já frequentava esses rituais de ayahuasca há muito tempo sempre falava que elas tinham essas limpezas, mas eu não tava nem ligada. O baldinho tava embaixo da mesa, tomei o chá e aí eles começaram a dar as instruções de como ia funcionar o ritual. Só que quando ela começou a falar, tipo, em 10 segundos, aquele negócio já tava batendo em mim. Coisa que para as outras pessoas demora 1 hora, tem pessoas que nem chegam a sentir a força, tem que tomar mais. Bom, meu amigo tomou 3 doses e até hoje não entrou na força. E eu comecei a sentir alguma coisa estranha, aquilo lá começou a bater no meu estômago, eu falei, cara, eu acho que eu vou passar mal, eu tô com uma sensação ruim, e eu não tô legal. Só que eu não queria interromper, que a mulher tava lá falando, eu não queria interromper nada. Eu falei, eu vou esperar ela terminar de falar e vou pedir pra ir no banheiro e vou vomitar esse troço. E nisso, atrás da pessoa que tava ministrando o ritual, a cerimônia, tinha um quadro de Jesus com o braço assim, se eu não me lembro. E eu vi que a manga do braço do quadro tava se mexendo. Eu falei, caraca, velho, será que eu fiquei louca? E daí eu comecei a ficar meio preocupada. Eu falei, será que é um quadro 3D, né? Eu falei, que raio que tá acontecendo aqui? Só que, tipo assim, ó, em menos de 5 minutos que eu tomei a medicina, eu entrei na força. Pra quem já tomou ayahuasca sabe do que eu tô falando. Pra quem não sabe, é uma sensação que tu vai perder o controle. Porque eu já entrei num processo de trabalho que eles falam PEIA, que é um processo espiritual intenso. E é a sensação que tu tá enlouquecendo, é uma sensação que tu tá morrendo e tu entra em desespero. Só que o que aconteceu? Eu comecei a me desdobrar consciente. Quando eu comecei a ver o plano astral, eu falei, eles me drogaram. Só que daí veio a ânsia de vômito e eu falei pra pessoa, eu preciso vomitar. Ela falou, vomita no balde. Eu falei, não, não vou vomitar aqui no meio de todo mundo. E saí porta fora. E lá tem um jardim grande ao redor. E eu sentei na cadeira lá fora, ela falou, moça, tu tem que voltar pra dentro, porque é a proteção do trabalho. Eu falei, cara, vocês me drogaram, eu tô muito drogada. E já nisso eu já não conseguia mais abrir o olho. Porque eu tava desdobrada, meu espírito tava lá no astral. Eu literalmente morri. Só que antes eu falei pra ela assim, ó, eu preciso ir no banheiro, porque eu ia tentar vomitar. Quando eu cheguei no banheiro, ela falou assim, não se olha no espelho. Adivinha, ele deu... Me olhei no espelho. Quando eu me olhei no espelho, eu era preta, um defunto, morta. Eu tinha 2 algodões no nariz de defunto. Quando eu olhei minhas mãos estavam inchadas, cheio de algodão, igual eles fazem nos velórios. Eu falei, cara, eu me fudi. Deixei minha cachorra sozinha em casa. Minha família não sabe que eu tô aqui. Eu não sei quando que eles vão me achar. Meus cachorros vão ficar sem comida. Eu comecei a entrar em desespero. Começou uma sensação de loucura extrema. E daí ela falou, tu tem que entrar. Eu falei, eu não vou entrar. Aí nisso eu vomitei lá.
me desdobrei totalmente. A hora que eu acordei, eu já tava lá dentro do ritual, só que eu não vi nada disso. Eu não sei nem como eles me locomoveram até lá. Enfim, eu tive um surto. Porque daí eu comecei a gritar antes de apagar, dizer que elas tinham me drogado, que eu queria sair dali. Eu entrei em surto, só que eu já tava tanto na força que eu já desdobrei e não sei o que aconteceu naquele período enquanto eu tava ali, porque eu não fiquei consciente. Só que daí, antes de eu entrar nesse estado de apagamento, eu não tava apagada, porque eu vou contar tudo o que aconteceu no ritual pra vocês. Só que, né, eu tava lá já dentro do coisa e eu nem lembro de ter entrado lá dentro. E aí eu comecei a fazer uns tiques assim, nervoso, porque a ayahuasca ela tem vários tipos de limpeza. Vômito, número 2, xixi, bocejo, lágrima, risada, são várias coisas. E eu comecei a bocejar. Eu bocejo até hoje. Minha maneira de fazer a limpeza é bocejando, que daí tu tá, como é que é a palavra? Transmutando energia. E eu comecei a bocejar, comecei a fazer uns sinais assim com o rosto e começou a vir coisas lá da minha infância. Eu comecei a acessar coisas assim, ó, que vocês nem imaginam. E aí nisso, eu me vi deitada numa maca, só que eu não via os médicos. Eu tava numa colônia espiritual, certeza que eu tava morta. E eu só via as pessoas de jaleco. Eu não via a cabeça delas, eu via só esse pedaço. Eu tava deitada numa maca e quando eu olhava pra eles, eu só via esse pedaço do jaleco. E aí eu comecei a me debater na cama e falei, vocês me mataram, eu preciso avisar minha família que eu tô aqui. Eu ainda tava tendo lapsos que eu tava numa cerimônia. E daí os médicos falaram assim, moça, você não morreu, você tá passando por um processo de limpeza muito, muito profundo. Quando tu estiver pronta, tu vai voltar. Agora tu fecha os olhos e respira. Isso lá no astral, tá? Eu tava falando com mentores espirituais ou com meus guias. E eu não aceitava de jeito nenhum. E eu fiquei ali debatendo porque eu queria sair de lá. Eu tava em desespero. É uma sensação de loucura extrema. É um medo. A sensação da morte, e que eu já sei como é, que vai ser, não tem como explicar. Não tem. É a pior sensação que pode existir para uma pessoa é essa. É um processo extremo de loucura. E aí nisso, eu comecei a me acalmar lá no astral e eu fui para um lugar que eu acredito que seja Aruanda. Era um lugar mágico, encantado. E aí veio 2 caboclos de pena. Eles não tinham corpo de pessoas, era só o envoltório, né, com a cor marrom. Eles tinham uma saia muito simples de folha. Eu só sabia que eram caboclos por causa que eu via os penachos deles. Eles não tinham rosto, forma física, era só um envoltório de luz marrom com os penachos, mas era um marrom luminoso, um de cada braço, e eles me carregaram até a última rave que eu fui, e eu flutuava. Eles me levavam pelo braço e eu tava flutuando, e eles falaram, moça, dá uma olhada nos seres que tem nesses lugares. A gente te trouxe até aqui para te ver com os teus olhos astrais o tipo de energia que tu vem aqui. A gente queria te dizer que você tem uma missão espiritual e você tá desviada do teu caminho. E se tu não entrar no teu caminho, no teu processo espiritual, que tu combinou lá em cima que tu ia fazer, nós vamos te desligar. Nós vamos encerrar a tua encarnação. Então a gente tá te dizendo que ou tu para com o que tu tá fazendo e encontra tua missão e teu propósito, ou nós vamos te desligar daqui. E aí nisso, eu fui pra Aruanda. E aí eles me mergulhavam num rio. E quando eu saía do rio e olhava lá em cima da montanha, tinha Yansan, careca, ao contrário do que as imagens mostram. Ela tinha uma coisa tipo de São Jorge na cabeça, sabe? Ela era uma negra careca, com um negócio vermelho assim na cabeça. Eu via Oxum. E aí eles me mergulhavam, mas era um lugar tipo Jardim do Éden, sabe? Aquele folheto de Testemunha de Jeová. Eu tava num lugar assim. Maravilhoso. Aí eu vi o Cosme e Damião, que eu trabalho. E ali eles ficavam me mergulhando naquela água. Nisso, lá no ritual, eu tava vomitando. Eu tava fazendo limpeza de vômito lá.
porque de vez em quando eu conseguia abrir os olhos e aí me vinha o lapso que eu estava num ritual, e aí eu já voltava para aquele lugar. E isso não é sonho, não é imaginação, eu não estava imaginando, eu estava vivendo em duas realidades ao mesmo tempo. Saindo dessa limpeza, eu comecei a acalmar, só que isso foi um processo de mais ou menos de umas 3 horas de sofrimento intenso. E aí eu vi um casal de tio meus que faleceram de longe, e eles começaram a falar comigo telepaticamente, e eles disseram: a gente já sabia que você ia vir aqui hoje, você foi encaminhada até esse ritual pelos seus guias que regem a tua coroa, e a gente já sabia que a gente ia te encontrar, então segue a tua missão, e desaparecer. Nisso, eles estavam oferecendo a segunda dose da medicina, e eu voltei assim, numa sensação, não sei explicar. Sabe quando tu desce o carro assim e passa no morro e dá aquele friozinho assim na barriga? Então, era uma sensação dessas, uma coisa boa, assim, um êxtase interno. Eu falei, cara, tô aqui, tô na chuva, vou me molhar, vou tomar mais um negócio desse. Eu quero ver o que vai continuar, né? Tomei. Mais um pouquinho. Não sei nem como elas me deram, tá? Nem sei. Aí tomei. E aí eu fui para um planeta rosa e eu vi Buda do tamanho de uma montanha gigantesca e chovia estrela em cima de mim, assim. E aí ele falou comigo, Siddhartha Gautama falou: essa sensação que tu busca no êxtase, existe um planeta que vibra só essa sensação. É a vibração do amor. Eu acho que por isso que é associada à droga do amor, né? E ele falou: busca os Vedas, transcende, que tu vai vir pra cá. Foi uma experiência bem rapidinho. Terminando essa experiência, eu comecei a sentir frio lá no ritual. Aí eu já não tava totalmente desdobrada, eu já conseguia, né? Só que eu não ficava de olho aberto porque eu tava vendo muitas formas geométricas que são formas de cura na ayahuasca. Depois eu vou fazer outros vídeos falando disso pra não ficar muito longo. E aí eu comecei a sentir frio, eles colocaram acho que umas 5 mantas ao redor de mim, eu tremia assim. Eu tava sentindo o amor de Cristo. Eu não vi Jesus, mas eu sabia que era Ele, e ali Ele me deixou em estado de graça, e ali eu fiz um download de tudo que eu precisava fazer. Ali eu entendi quem eu era, o que eu precisava ser, qual era a minha missão, qual era o meu propósito. E eu era uma pessoa extremamente agressiva, as pessoas falavam comigo, eu já rebatia sempre grossa, eu tinha muitas sombras não trabalhadas, e naquele dia eu trabalhei todas as minhas sombras, todos os meus traumas. Eu posso estar exagerando, mas é que eu sou tão grata por esse dia, porque foi ali que eu descobri o que eu vim fazer nesse mundo. E nem todo mundo tem as experiências que eu tenho. Eu tenho um desenvolvimento da minha glândula pineal muito alto, desde bebê. E eu acho que isso também interfere bastante, né? E eu fiquei em estado de graça. E só para deixar claro que eu vou contar umas sincronicidades depois para vocês. O Buda falou para mim, estuda os Vedas. Só que eu nunca entendi, isso ficou guardado na minha memória. Aí depois que eu tive essa experiência, que eu senti o amor do Cristo, a cerimônia já estava indo para os finalmente, eles foram encerrar a cerimônia, eles chamaram o caboclo 7 flechas para encerrar a cerimônia, e o caboclo incorporou em mim em plena cerimônia. Só que até então eu estava me desenvolvendo na Umbanda com uma incorporação muito sutil, e ali ele veio, começou a bradar. Eu sempre digo que a única vez que eu incorporei 100% foi ali. Talvez eu nunca mais tenha essa experiência, porque quando ele bradava, eu sentia os beija-flor saindo da minha boca, coisa que eu só fui entender muito tempo depois, tanto que eu tenho beija-flor e os beija-flor me seguem. Aqui em casa é cheio, eles entram, pousam em mim, e eu bradava beija-flor pra fora, e era um centro ayahuasqueiro que não tinha muita experiência com incorporação, então deu que meio um clima ruim ali no final.
Quando eu saí da cerimônia, eu já sabia o que eu queria fazer na minha vida. Eu falei, eu vou ter um templo xamânico e o nome vai ser Templo de Amor e Cura Filhos do Arco-Íris. Já tinha certeza disso. Eu saí de lá com a minha missão engatilhada. E aí eu saí da cerimônia, passei uma semana em extremo silêncio, refletindo tudo que eu acessei naquela cerimônia. Doei tudo que eu tinha que eu não usava, sapato, coberta, eu fiz uma limpa assim, ó, na minha vida. Eu só tinha amor por dentro, eu só queria dar amor, porque a ayahuasca libera muita serotonina. A gente fica amoroso por uns 30, 40 dias. E eu virei outra pessoa ali, eu reiniciei a minha vida. Aquela cerimônia, morreu uma pessoa e nasceu outra. Graças a Deus, eu sou muito grata. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Se eu pudesse voltar na minha vida e me falar com 15 anos, só essa palavra ayahuasca no meu ouvido. Só que eu não tenho como voltar no tempo. Mas entendo que tudo acontece no seu tempo, que eu precisava de toda a bagagem que eu tive desde quando eu comecei o meu desenvolvimento. E dali, eu saí dali, eu queria descobrir o que é aquilo ali. Eu falei, todo mundo tem que tomar isso e eu vou fazer as pessoas conhecerem essa medicina. E eu virei a testemunha de Jeová da ayahuasca. Eu demorei para tomar a medicina, acho que 2 anos depois dessa cerimônia, porque eu ainda fiquei processando tudo daquela cerimônia por 2 anos. E dali começou, isso foi em 2015 ou 2016, e ali começou os meus estudos do xamanismo, das medicinas, e aí eu nunca mais parei. Eu encontrei a minha missão de vida e eu estudo hoje em média de 10 a 15 horas por dia, quando não estudo mais. Eu tô sempre estudando sobre isso. Quero deixar claro que esse vídeo, não quero induzir ninguém a fazer isso, mesmo porque nem todo mundo pode tomar ayahuasca. Isso a gente vai falar em outro vídeo, porque o vídeo já tá muito longo. Mas outras sincronicidades que aconteceu. Quando eu saí e comecei a pesquisar sobre ayahuasca, tinha um canal no YouTube de uma moça chamada Viviane, e que ela tinha um canal que ela gravava os rituais de ayahuasca dela. E um dia eu comecei a seguir ela no Instagram e eu vi que ela postou uns stories sobre Vedanta. E eu falei, isso aconteceu em 2020. A minha cerimônia foi em 2016, isso aconteceu em 2020. Eu falei, Vedanta, já ouvi esse nome. Não sei o que, eu fui procurar estudo dos Vedas. Eu falei, cara, Buda me falou isso na minha primeira consagração. E ela postou um recorte do professor de Vedanta dela. E eu me apaixonei por ele. Eu tava na pandemia, tava grávida em casa, não podia trabalhar. E eu fiquei estudando o canal dele, meu mestre maravilhoso, meu professor da vida, que me fez quem eu sou hoje, falando sobre esse Veda. Eu falei, cara, o que é isso? Olha que coincidência. Comecei a estudar ele desde 2020. Em 2024, eu entrei para a turma dele de Vedanta, de estudo regular de Vedanta. E peraí que eu vou ter que fazer um outro vídeo aqui, porque tá terminando a minha bateria. Só um minutinho. Voltei. Onde é que eu tinha parado? Ah, tá. Na turma do Jonas Mazetti, que ele é um acharya de Vedanta, embaixador de Vedanta no Brasil. O que é Vedanta? É as escrituras do Bhagavad Gita. É as instruções do Bhagavad Gita. São ensinamentos espirituais. Não é associado a uma religião, na verdade. O Bhagavad Gita é um livro igual à Bíblia, com ensinamentos para como chegar à iluminação. E aí lembra que quando eu saí da cerimônia da ayahuasca, eu falei que ia ter um templo xamânico com o nome Templo de Amor e Cura Filhos do Arco-Íris. Eu não sabia como, eu só sabia que ia ser isso. Aí comecei a estudar o canal, vi lá o canal dele, e aí ele abria a turma em março. Só que na época o valor era alto da mensalidade, era 300 e pouco, 360, só que eu recém tinha comprado uma casa, tava totalmente descapitalizada. No fim eu consegui meia bolsa pra conseguir estudar lá. Só que eu não sabia se eu ia fazer esse curso e tinha algumas outras iniciações que eu queria fazer relacionadas ao sagrado feminino, e eu tava bem em dúvida o que eu ia fazer. Daí aquele dia eu levantei de manhã e eu trabalhava numa imobiliária de CLT, só que eu estudava o dia todo.
que ariano faz 10 coisas ao mesmo tempo. E aí, aquele dia, eu falei, meu pai, Oxóssi, me dá uma luz e me diz se eu devo ou não me inscrever na turma do Jonas. E aí até a aula inaugural. Eu até tenho um vídeo, vou procurar pra ver, pra depois tentar colocar aqui pra vocês verem. Aí a aula inaugural da turma ia ser aberta pelo YouTube. Se eu disser pra vocês que ele começou a aula tocando violão, com uma boina na cabeça, com uma pena, porque eu pedi, Oxóssi, me dá um sinal. O cara tava com uma pena na cabeça, tocando um ponto de Tupinambá. Me diz qual a probabilidade de um acharya de Vedanta que tava lá com o seu lençolzinho laranja, com um monge, ele tava vestido de monge, ele tava cantando um ponto de Tupinambá. Gente, qual a possibilidade disso acontecer? Eu fiquei chocada. Eu falei, obrigado, meu pai, já entendi o recado. Me inscrevi na turma. Adivinha qual era o nome da minha turma? Minakshi. Adivinha o que significa? Rainha da Floresta. Sabe como é que a gente chama a ayahuasca? Rainha da Floresta. Gente, me diz se não é Deus falando com a gente. Durante o processo de estudo, temos aula de sânscrito. Adivinha o que significa o nome Shalimar? Templo de Amor. Que era o nome que eu já tinha dado pro meu templo xamânico. Gente, as sincronicidades que aconteceu comigo nesse dia não tem nem como explicar. E aquele dia mudou minha vida. Simplesmente mudou minha vida. E eu recebi o meu propósito de vida. E desde aquele dia eu tô estudando sobre as medicinas da floresta, sobre xamanismo, sobre como o xamanismo muda a vida das pessoas. Então, eu não tô aqui fazendo apologia pra ninguém tomar, pelo amor de Deus. A ayahuasca é uma medicina muito, muito, muito séria. Precisa ter uma anamnese, um acompanhamento. Se tu tiver dúvidas, pode estar escrevendo aqui nos comentários, ou pode estar me procurando no Instagram. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. E eu só tenho uma coisa pra dizer. As medicinas da floresta, o xamanismo, eles mudaram a minha vida. Eles me sacudiram assim pra baixo aquele dia. Botaram tudo que eu tinha de ruim dentro de mim. Óbvio que o trabalho do autoconhecimento, pra gente chegar a algum nível de evolução, são degraus que a gente vai pisando um pouquinho por dia. Mas com certeza eu tô nesse caminho. Desde aquele dia eu nunca mais fui numa rave, porque eles deixaram muito claro pra mim, se tu colocar esse negócio redondo na boca, teu coração vai parar e nós vamos te trazer de volta. E eu não tomei por medo. Eu não fui por medo. Alguma coisa mudou dentro de mim. Eu acessei coisas lá da minha infância e não tem como explicar, porque foi um trabalho de muitos anos pra mim processar tudo que eu vivi naquela cerimônia. E desde aquele dia eu tinha muito claro na minha cabeça que eu precisava espalhar essa medicina de cura para mais e mais pessoas. O projeto do canal já tá há muitos anos parado. E o ano passado a minha espiritualidade me colocou num funil. Aí agora, vai agora, já tá atrasado e vai. Então eu tô aqui com amor, compartilhando essa história tão profunda do pior dia da minha vida e do dia que eu morri e renasci. Tô aqui contando pra vocês de como a ayahuasca mudou a minha vida e o caminho xamânico me trouxe toda a clareza de que somos todos um com a natureza, somos uma unidade. Então a palavra humanidade tá escrito dentro, uma unidade. Quando a gente consegue entender que a gente é um com a natureza, que a gente tem que respeitar os animais. Foi um dos motivos que eu saí da Umbanda. Continuo cultuando os meus guias, mas algo dentro de mim não ressoa, porque a Umbanda, ela cultua os orixás, que são as forças da natureza. E se tu não respeita a natureza, as criações de Deus, começou a não fazer mais sentido pra mim.
E quando a gente começa a trabalhar, né, as nossas forças, o xamanismo traz muito nosso lado sombra. Foi muitas curas. Nós vamos falar muito aqui. Aquele dia eu recebi o meu animal de poder, eu vi qual é o meu animal de poder. Durante esses, nem sei, mais de 10 anos que eu tô nesse caminho das medicinas, estudando sobre tudo isso. Então esse canal é para trazer clareza, trazer muita expansão de consciência, porque eu não estudo só isso, eu estudo outras vertentes. Então, o pouco de conhecimento que eu tenho, eu quero passar para as pessoas para que elas encontrem um caminho melhor de vida, um caminho mais harmônico com a natureza, que possa estar se comunicando, né, com a natureza, podendo acessar essas forças. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado para quem me escutou até agora. Para quem não sabe, meu nome é Shalimar. E nesse canal nós vamos falar de espiritualidade inteligente, xamanismo, sagrado feminino, medicinas da floresta, expansão de consciência, vamos falar de despertar. Então, se tu sentiu no teu coração, aperta o botão de se inscrever, aperta o botão do sininho para te receber os próximos vídeos aqui. Depois eu vou falar das minhas outras consagrações, das outras sincronicidades que aconteceram através das medicinas da floresta. Não quero que vocês saiam daqui procurando um templo xamânico para consagrar, porque a medicina é um espírito vivo, e o dia que for para te consagrar, se for para te consagrar, que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca, ela vai te chamar. Algo dentro de ti vai saber que tu tem que procurar isso, as coisas vão se encaixar para que tu esteja lá. O meu processo foi diferente, foi encaminhamento espiritual. Ficou muito claro para mim, nem todo mundo vai ter todas essas percepções, porque ela vai trabalhar com cada pessoa, que a pessoa tem que trabalhar. Então nem todo mundo vai ter as experiências que eu tive, vai ter as conexões que eu tive, porque o processo é individual de cada um. Mas eu acho importante eu trazer, né, esse relato da minha morte simbólica, onde eu morri de verdade e renasci uma nova pessoa. Então, eu tenho muito amor de estar dividindo tudo isso com vocês. Eu espero que vocês sintam esse olhar de apaixonada que eu tenho com as medicinas, mas que vocês sejam bem conscientes, e se forem procurar um local para consagrar medicina, se vocês sentirem o chamado, falem comigo. O meu templo está aberto, vamos começar as cerimônias em breve com um mestre, amigo, que está no caminho das medicinas há 40 anos, vai estar aqui para dar todo o suporte, todas as orientações, para fazer uma consagração segura com pessoas sérias, em locais sérios, e eu vou ajudar vocês nesse processo. Quem não for de Florianópolis e estiver em outro estado, entre em contato comigo. Tenho um conhecimento grande do pessoal que viajou comigo para a Amazônia. Eu participei em 2023, inclusive eu vou fazer um documentário sobre tudo que eu passei na floresta. Eu fui num feitio de medicina da ayahuasca lá na Amazônia, com os povos originários. Então eu conheci gente do Brasil todo, tenho pessoas muito preparada para estar ajudando vocês nesse processo de autoconhecimento. Procurem saber quem vocês são, porque não existe nada pior do que passar uma vida sem saber quem se é e o que tu nasceu para ser. Todo mundo tem uma missão individual, todo mundo tem seus dons, suas potencialidades. E eu tô muito feliz de estar aqui dividindo isso, que fazia mais de 5 anos que eu tô para gravar esse vídeo. Agora é quase 2 da manhã, eu tô aqui super inspirada conversando com vocês. E é isso. Arro, que o grande espírito esteja com vocês, te abençoando. A deusa, que vocês sintam o amor divino na vida de vocês, e que todo dia é um dia que a gente acorda com uma nova oportunidade de evoluir um pouquinho, né? Nesse planeta tão lindo, nessa mãe tão linda que é a Mãe Terra.